Queridos, hoje eu quero dar uma receita para nós nunca mais precisarmos fechar células. Você que é supervisor de área, você que é supervisor de setor, você que é líder de uma célula, você que deseja ser um líder de uma célula. E qual o segredo? Eu vou compartilhar duas coisas. 2 passos, 2 princípios, para que possamos sempre crescer e sempre andarmos para frente e nunca para trás, e não precisarmos reagrupar células e nem fechar células. Quem gostaria de ouvir isso? Amém? Não é um segredo mirabolante, mas é algo bem simples. Eu quero compartilhar hoje 2 razões principais. Por que as células fecham? Porque as células ou life groups, eu quero que vocês, todos nós, estejamos bem por dentro que nós temos 2 nomes oficiais para a mesma reunião, ou para a mesma coisa. Nós temos a life group e célula, tá? Você pode chamar das 2 formas. Algumas igrejas da paz chamam célula, outros chamam de life group. A life group quer dizer grupo de vida, porque é cheio de vida, a vida de Deus. Então qual é o segredo? Ou por que as células reagrupam, fecham? E como fazer para que nunca tenhamos que juntar 2 células, que reagrupar, que dar um passo para trás? Primeiro nós precisamos saber a primeira razão por que as células reagrupam. E a primeira razão é que o técnico não escalou e nem garantiu um bom banco de reservas. Diga, um bom banco de reservas. Quando nós assistimos os jogos, por exemplo, da Copa, me perdoe de falar da Copa, né? Eu sei que a derrota do Brasil foi horrível, mas temos que falar sobre isso para exemplificarmos aqui. Quando nós assistimos o jogo da Copa, por exemplo, nós temos o quê? 11 jogadores no campo, é isso? São 11? São 11 jogadores no campo. Mas nós temos mais, pelo menos 11, não é? Na reserva. Alguém olhando de fora pode pensar, mas por que alguém levaria 11 reservas se já tem 11 titulares? É muito simples. Porque se você estiver numa competição de longa duração, como é a Copa, 3, 4 semanas, e você levar somente os titulares e você tiver apenas os jogadores em campo e alguém se machucar, todo o time vai perder, todo o time vai ficar desfalcado. E por isso nós temos os reservas também bem preparados. A mesma coisa acontece com a célula. Porque muitas células reagrupam ou fecham? Porque o técnico, e quem é o técnico? Todos nós que somos líderes sobre as células, somos técnicos. Nós pastores, supervisores, os líderes de célula, todos nós somos técnicos. Por que a célula reagrupa? Porque os técnicos não garantiram que aquela célula tivesse um bom banco de reservas, com bons auxiliares, com pessoas que pudessem levar a célula adiante. Assim, quando uma célula não tem um bom banco de reservas e o líder de célula se machuca, o líder de célula por algum motivo adoece espiritualmente, ou precisa ser restaurado de algum pecado, ou por algum motivo não pode mais liderar aquela célula, toda a célula tem que parar, porque a célula toda gira em torno de uma pessoa. Deixe-me lhe dizer, você nunca pode deixar nenhum ministério e nenhuma célula girar em torno de uma só pessoa. Você tem que ter o plano B. Senão, se o plano A falhar, você vai ficar na mão. Então, como fazer para a célula nunca precisar reagrupar? Garanta um bom banco de reservas. Pastor, muito bem, é muito lindo isso que você está falando. Eu acho ótimo ter um grande banco de reservas, não somente com os
não somente os titulares no campo, mas também um grande banco de reservas, um número grande de auxiliares. Mas como eu faço isso? Primeiro você tem que ter a mentalidade de um líder. E o que é um líder? Um líder é alguém que mobiliza pessoas. Diga após mim, um líder é alguém que mobiliza pessoas. Um líder não é alguém que faz a obra sozinho, mas ele treina pessoas para que mesmo na sua ausência, a obra continue. Porque um líder, um bom líder, não vai querer centralizar tudo nele, porque se ele morrer, se ele viajar, ou se ele adoecer, e tudo girar em torno dele, tudo vai parar. E a obra não pode parar, amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então na sua célula, no seu setor, na sua área, garanta que você tenha muitas pessoas que possam, se precisar, assumir aquela célula. Sabe, muitas vezes, uma vez nós já tivemos um líder aqui, não vou dizer o nome quando isso aconteceu, mas nós tivemos um líder aqui que uma vez me apresentou o púlpito dele. Eu cheguei a uma célula e ele me apresentou o púlpito, ele disse: pastor, esse é o púlpito que eu fiz para a minha célula. Eu disse: mas irmão, ninguém prega na célula. Eu fiquei atônito. Como é que alguém faz um púlpito para a célula? Como se fosse pregar, né? Só ele, o grande pregador, e essa pessoa, só ele podia orar pelos enfermos, só ele tinha uma oração forte, uma oração poderosa. Essa é a receita certa para você estagnar a sua célula. Não, descentralize a sua célula de você. Tire a responsabilidade. Quem disse que porque você é um líder de célula, você tem que fazer tudo na sua célula? Tire isso da sua cabeça. Mobilize pessoas, forme um bom banco de reservas. Porque um dia, você que é líder de célula, sabe, já aconteceu nessa igreja, anos atrás, que um líder de célula entregou a célula. Sabe por que ele entregou a célula? Porque ele foi falar com o pastor da igreja, ou foi falar com o seu líder. Ele disse que ele ia tirar um mês de férias. E o líder dele disse que ele não podia tirar um mês de férias. E a razão que ele não podia tirar um mês de férias é porque ele era líder de célula. Não. Você pode tirar um mês de férias. Você pode tirar férias. Você pode viajar com a sua família. Mas sabe qual é o segredo de fazer tudo isso sem que a sua célula pare? Tenha um bom banco de reservas. Ou seja, tenha muitos auxiliares. Na verdade, o líder de célula inteligente, ele vai treinar todos na sua célula. Olha só o segredo. Olha só. Um líder de célula inteligente vai treinar todos na sua célula a fazerem tudo o que ele faz. Tudo. Pensa na bênção que é, o que seria, vou falar que é, né? Pela fé já vou falar que é. Pensa na bênção que é você estar numa célula que, se você quiser, você nem precisa se escalar. Porque você tem pessoas treinadas, que você treinou, que você ajudou, para fazerem tudo na célula. E se um dia você precisar viajar, ou quando você multiplicar a sua célula, porque esse é o alvo de toda a célula, é a quinta função da célula, crescimento e multiplicação. Quando você multiplicar a sua célula, você sabe que você tem pessoas capacitadas para assumir aquela célula. Sabe, já aconteceu aqui de uma célula, o líder daquela célula ter um problema e precisar ser afastado para ser restaurado, não disciplinado. Nós não disciplinamos pessoas, nós restauramos pessoas. E às vezes um líder de célula precisou ser restaurado e não tinha uma pessoa na célula que podia levar a célula adiante. Onde está o erro aí? O erro está na capacitação das pessoas. Você que é um líder, nós que somos líderes, nós somos, além de mobilizadores de pessoas, nós somos capacitadores, nós somos treinadores. Se você quiser usar um nome em inglês, use o nome coach. Amém?
Você não vai ganhar o cachê do coach, mas coach quer dizer técnico, né? Treinador. Então, qual é a primeira grande razão das células fecharem? O líder, o técnico, os líderes, os supervisores daquela célula, nós, pastores, não garantimos que aquela célula tivesse um bom banco de reservas, tivesse bons auxiliares. Sabe, todas as células que eu liderei, eu sempre, desde o começo, desde a primeira célula, já expliquei para todos que não importa se sou pastor ou não, mas nós vamos descentralizar as responsabilidades. Se alguém estiver doente na célula, o pastor chegou para orar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem aqui? Amém? Qualquer um de nós que crê pode colocar a mão sobre alguém e ser curado. Não precisa chamar alguém especial, alguém com uma unção especial. Não, todos nós. Quando você inculca isso nas pessoas, é muito mais fácil treiná-las. Então essa é a primeira razão. Você quer então que a sua célula, a sua área, que na sua área, no seu setor, você quer que a sua célula nunca feche? Treine, garanta que você tenha um bom banco de reservas. Garanta que você tenha muitos auxiliares bem treinados. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? A segunda razão, e a última razão, porque as células fecham, é porque, por causa de uma multiplicação mal feita, fora do padrão ou fora do tempo. Veja que é uma razão, mas dividida em três, na verdade. Primeiro, uma multiplicação mal feita. Às vezes, na hora do nascimento da célula, aquele nascimento não foi bem planejado, não foi bem estruturado, e você está matando a célula no momento do seu nascimento, porque ela não está nascendo uma célula sadia. Deixe-me lhe dizer, você não pode apressar o nascimento de um bebê. Mesmo que você esteja ansioso, você não pode querer que um bebê nasça com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses. Você precisa esperar toda a gestação. Porque se você tentar forçar o parto, você pode matar o bebê, ou ele pode nascer prematuramente e ter muitos problemas. A mesmíssima coisa acontece com as células. Muitas vezes a célula, ela é multiplicada, ela é uma multiplicação mal feita. Então, por exemplo, você na hora de dividir as pessoas, de separar as pessoas, você divide de qualquer maneira, você não consulta as pessoas, você tem que entender que nós administramos coisas, mas nós lideramos pessoas. E nós somos líderes e não chefes. Então, pessoas não são como cadeiras que nós podemos mover de um lado para o outro, porque cadeira não pensa, não tem sentimento, não tem uma opinião. Mas muitas vezes, na hora da multiplicação, ninguém consultou se a pessoa tem uma preferência de ficar em uma célula ou em outra. Ou talvez a pessoa expressou a vontade de ficar em uma célula ou outra, e nós insistimos, não, você tem que ficar aqui. Então muitas vezes a multiplicação foi mal feita, fora do padrão, uma célula pequena demais, uma célula com 10 pessoas, de repente ficou 5 pessoas em uma célula, 5 pessoas em outra célula. Sabe, nós não queremos mais isso. Agora a visão de todas as past churches, todo mundo, é termos células grandes. Diga após mim, células grandes. Células bem grandes, células poderosas. Se a sua casa comportar, se o lugar que você reúne comportar, tem a célula com 15, com 20 pessoas. Amém? Vou te dizer por quê. O que mais, eu já fui líder de célula, já liderei muitas células e já acompanhei juntamente com outros aqui, muitas células supervisionando. O que mais desanima um líder de célula
é chegar à reunião da célula e a reunião está assim, com 5 pessoas. Sabe, ou então ter 3 pessoas naquela reunião. Muitos líderes nem querem começar a célula. Eles dizem, mas, puxa, só tem 3 pessoas aqui. Eu sei que nós devemos falar, não, mas pela fé, nós estamos vendo essa multidão. Eu sei, mas nem todo mundo tem essa fé. Então, é muito mais animada. Uma célula grande, ela tem a tendência de ser muito mais animada, muito mais avivada, porque nós temos muitas pessoas aglomeradas. Ela tende a ter mais pessoas para ajudar, ela tende a ser mais fácil de mobilizar, e até pode separar o lanche, dividir o lanche entre sólidos e líquidos, né? Comes e bebes. Então, nós queremos multiplicar células grandes. Então, se a sua célula está grande, e você ainda não tem um novo líder, não multiplique de qualquer maneira. Prepare um bom líder. Prepare um bom líder. Essa é a primeira visão. Sabe qual é a primeira? O pastor Sabá, agora está em São Paulo, ele é pastor executivo da Paz Church, junto com o pastor Abe. Ele costumava falar lá em Boa Vista que ele dizia assim, eu não quero nem que você se concentre em multiplicar a sua célula. Eu só quero que você treine um novo líder. Só que isso é uma pegadinha, né? Porque se você tiver um bom líder já treinado, pessoas para multiplicar a célula que não faltam. Gente, há muitas pessoas na igreja sem células. Olha, eu quero até motivar aqui, aproveitando, muitas pessoas no culto de celebração que estão sem células. Se eu fosse você, eu faria uma entrevista com as pessoas. Algumas pessoas, se você vê alguém diferente no culto de celebração, que você não vê normalmente naquele culto, aproxime-se da pessoa, se apresente, né? Pergunte se a pessoa está visitando, se é a primeira vez, né? Se ela, de repente você vai saber que ela está vindo de outra igreja, ela está procurando uma igreja, aí você diz assim para ela, você acabou de achar a sua igreja, não precisa procurar mais. E aí, talvez a pessoa queira participar de uma célula, ou se ela não souber o que é uma célula, você fala o que é, e você pode convidá-la para a célula. Você vai pescar, é isso que nós chamamos de pescar no aquário. Pode pescar no aquário, mas só aqui dentro. E só pode pescar no aquário do culto de celebração. Não pode tirar uma pessoa de uma célula para levar para a sua. Não faça isso, tá bom? Então, uma multiplicação mal feita, fora do tempo, fora do padrão. Às vezes, aquele líder não está preparado para assumir a célula, mas o nosso afã de multiplicação, nós colocamos um líder despreparado. Não, tenha calma, nós queremos multiplicar. Mas veja, nós temos um ano todo, qual é a nossa visão? É ganhar Castanhal para Jesus, por meio de células que se multipliquem, pelo menos uma vez ao ano. Nós estamos em março, calma, amanhã. Nós ainda estamos em fevereiro. Nós temos 10 meses. Você tem 10 meses para preparar um novo líder, preparar um novo anfitrião, preparar um bom banco de reservas, preparar muitos auxiliares, treinar seus auxiliares a fazerem tudo o que você faz. Aí sim, a célula não se torna um peso. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer com a sua célula? Vai ser tão gostoso liderar a célula, porque se alguém estiver doente, você não precisa ir lá. Talvez você esteja muito ocupado. Não estou dizendo que você não gostaria, nem que você não deva, mas talvez você não possa ir lá. Mas há pelo menos 3, 4, 5 pessoas que podem. E assim todo mundo fica coberto, todo mundo fica cuidado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, fica mais leve a liderança da célula. De repente, em uma reunião da célula, a única coisa que você vai fazer é dar os avisos, porque você já tem todo mundo escalado. Aí fica muito gostoso liderar a célula. Você diz, pastor, é tão fácil o senhor falar. Não é só fácil falar, como é fácil de fazer, quando seguimos o padrão da visão.
E é exatamente isso que eu estou ensinando. Quando a célula já nasce grande, e ela já vem com um bom banco de reservas, já é fácil você fazer isso na célula que acabou de se multiplicar. Mas se você tem uma célula que nem todo mundo está treinado ainda, treine, motive, né? Talvez a pessoa não queira dar a palavra, mas a pessoa pode fazer o louvor, ou talvez a pessoa possa trazer o lanche, possa orar para começar a reunião. Amém? Glória a Deus, diga amém. Diga: na minha célula eu vou ter um bom banco de reservas, uma multidão de auxiliares. Diga: minha célula vai se multiplicar pelo menos uma vez ainda este ano, dentro do padrão, em nome de Jesus.